Vamos falar hoje aqui no canal sobre empregos. Vou trazer os 3 empregos, na minha opinião, que são mais fáceis de se conseguir aqui em Portugal. Vou abordar também o ponto negativo e o ponto positivo de cada um deles. Se você tem interesse nesse tema, fique comigo até o final do vídeo. Vamos lá! Olá, eu sou o Leonardo Tertuliano, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu vivo em Portugal há 5 anos com a minha família, moro em Setúbal, que é uma cidade que fica a 45 quilômetros de Lisboa, na margem sul do Rio Tejo. E nesse vídeo eu vim trazer aqui para vocês, vim responder, na verdade, algumas perguntas que vão me chegando tanto pelo Instagram, tanto pelo meu canal do YouTube, que são os empregos em Setúbal. É fácil arrumar emprego? É difícil? Qual é o emprego que é mais fácil de conseguir? Será que se eu for eu consigo arrumar emprego fácil? Então assim, eu mapeei aqui 3 vagas de emprego que, na minha opinião, são as vagas mais fáceis de conseguir quando uma pessoa chega aqui em Portugal. Então vamos lá, a primeira delas é no ramo imobiliário. Então se vocês abrirem, por exemplo, qualquer site de empregos aqui em Portugal e colocarem o filtro, por exemplo, Setúbal, mas isso eu acho que acontece em todas as áreas, em todas as localidades de Portugal. Então se vocês colocarem o filtro, por exemplo, a área comercial em Setúbal, você vai ver que a maioria das vagas que estão lá vão ser vagas de imobiliárias tentando contratar agentes imobiliários. É um trabalho que ele é a nível de recibo verde, ou seja, não tem um contrato efetivo. Tem contrato? Tem. É um contrato de prestação de serviço. Esse contrato serve para uma manifestação de interesse? Serve. É um contrato válido. Agora eu vou trazer aqui alguns pontos positivos de se trabalhar no ramo imobiliário. Primeiro deles, que é um ramo que, quando uma pessoa trabalha sério e ela se dá bem nesse ramo, é um ramo que pode se ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Conheço pessoas que ganham aí fácil os seus 10 mil euros por mês trabalhando exclusivamente no ramo imobiliário. Fácil não, é uma construção. Quando uma pessoa constrói o seu alicerce no ramo imobiliário de uma maneira sólida, o que acontece? Vai ficando cada vez mais fácil o trajeto. O trabalho em si ele vai ficando cada vez mais fácil e eu vou explicar aqui por quê. Eu trabalhei nesse ramo durante 2 anos da minha vida e o início ele não é fácil. Por quê? Primeiro, se você não veio desse ramo, você vai ter que aprender tudo do zero. Você vai ter que fazer os treinamentos que a imobiliária vai lhe proporcionar, você vai ter que aprender como funcionam as leis, como funciona o preenchimento de contrato, como funciona a parte da angariação, como funciona a parte de venda, contratos, enfim, técnicas para você falar com o cliente, o que pode falar, o que não pode falar, e são muitas coisas envolvidas nesse segmento do ramo imobiliário. Então, só para uma pessoa a nível de treinamento estar apta para poder ir para a rua e, enfim, desenvolver esse papel, na minha opinião, pelo menos uns 30 dias estudando bastante para ela realmente chegar com propriedade na hora de se fazer o negócio e estar minimamente preparado. Por quê? Porque esse ramo você está trabalhando com o bem mais importante, o bem mais valioso que uma pessoa tem, que é a sua casa, o seu imóvel. Então, eu vou me colocar aqui como exemplo. Se eu quiser vender a minha casa, eu vou entrar em contato, por exemplo, com a imobiliária deve mandar aqui um agente imobiliário para fazer a angariação, enfim, para vir conversar comigo, me explicar como funcionam as coisas. E se eu não sentir segurança nesse agente imobiliário, eu não vou entregar a minha casa, o bem maior que eu tenho, para ele, na mão dessa pessoa, para ele poder vender para mim. Mas pelo contrário, se chegar aqui uma pessoa muito bem instruída, uma pessoa que entende do mercado, que conversa comigo, que me passa segurança, eu vou entregar minha casa, ainda vou agradecer dele estar vindo aqui prestar esse serviço para mim. Então esse é um ponto que tem que se levar muito em consideração no ramo imobiliário. O ramo imobiliário é uma profissão que a pessoa, quando ela começa, os resultados não vêm do dia para a noite, tá? Os meus resultados vieram no 3º mês.
Quando eu comecei no ramo imobiliário, eu só fui fazer minha primeira venda no 3º mês, mas depois que eu fiz a minha primeira, eu nunca fiquei um mês sem fazer pelo menos uma venda, e a comissão, ela é boa, é uma boa comissão. Então, se a pessoa, por exemplo, vender um imóvel por mês, ela consegue se manter muito bem, porque geralmente as imobiliárias cobram 5.000 euros, que é o valor mínimo para se angariar. Imóveis acima de 100.000, elas cobram geralmente 5%, imóveis abaixo de 100.000, elas cobram 5.000 mínimo. Então, por exemplo, um imóvel que custa 50.000 euros, ela vai cobrar 5%? Não, ela vai cobrar 5.000. Então, 50.000, 5.000. Se o imóvel custa 100.000, já prevalece os 5%, que dá também os 5.000. Se o imóvel for mais caro, cada vez é maior a comissão. Imóvel, por exemplo, de 200.000, a comissão vai ser de 10.000 para a imobiliária. E o agente imobiliário, ele vai ganhar um percentual em cima disso. Geralmente é 40% em cima da comissão que a imobiliária ganha. Então, numa venda de 5.000, uma pessoa vai ter 2.000 euros de comissão. Então, uma pessoa vendendo um imóvel com valor mínimo por mês, ela já tem aí 2.000 euros de comissão. E isso é um bom dinheiro aqui em Portugal. Muitas pessoas não têm esse salário aqui em Portugal. Então, depois que a pessoa está no ramo imobiliário e ela consegue, faz a primeira venda, faz a segunda, faz a terceira, ela presta um bom serviço, ela começa a entender mais o mercado, ela começa a entender de todas as variáveis ali que estão nos bastidores, né? Ela começa a entender das leis, ela começa a entender dos contratos, ela começa a entender o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, quando ela chega na frente de um cliente, ela tem muita propriedade para falar. Provavelmente a pessoa que entende do mercado vai prestar um bom serviço. E o que vai acontecer? Uma pessoa fala para outra, olha, eu vendi a minha casa com fulano, ele trabalha muito bem. Pá, se chegar aqui um amigo meu e falar assim comigo, olha, pá, você vendeu sua casa? Vendi. Eu também estou querendo vender a minha. Eu vou falar assim, olha, então pá, toma aqui o cartão, liga para essa pessoa aqui, porque ela trabalha muito bem, ela foi impecável comigo, ela vendeu a minha casa. E provavelmente ela vai fazer um trabalho bom com você também. Então o ramo imobiliário tem muito disso. É muito do boca a boca, de uma pessoa que indica a outra, que indica a outra, que indica a outra. Então, para uma pessoa construir isso, não de novo eu falo, não é do dia para a noite. É um trabalho que aí uma pessoa, para começar a ter bons resultados no ramo imobiliário, vai aí uns 6 meses de trabalho, de muita dedicação e de muito estudo. Mas o que eu vejo aqui das pessoas que estão nesse ramo acima de 2 anos, pessoas que estão muito bem estruturadas, uma pessoa que está no ramo imobiliário há mais de 2 anos, trabalhando sério, fazendo formações, entendendo do mercado, estudando sempre, com certeza ela vai estar muito bem estruturada e as coisas já vão estar andando com maior facilidade. Não é que é um trabalho fácil. As coisas vão andar mais naturalmente, porque uma pessoa vai falando com a outra, a carteira dela vai aumentando e as angariações vão vindo, os clientes compradores vão vindo e aquilo só traz bons resultados. Então, eu falei aqui um pouco das partes boas, se trabalhar no ramo imobiliário, abordei também a parte da dificuldade, que é o início. Qual é a principal dificuldade de uma pessoa que quer trabalhar nesse segmento aqui em Portugal? É o início, porque se uma pessoa chega aqui e ela depende de vender para poder sobreviver, ela vai passar dificuldade. O que vai acontecer? Ela vai trabalhar 1 mês, no máximo 2, depois vai largar. Por quê? Porque ela não vai ter capital suficiente para se manter enquanto o resultado não vem. Então, se você quer trabalhar nesse ramo imobiliário em Portugal, o meu conselho, eu vou fazer um vídeo, eu tenho muitos amigos no ramo imobiliário, vou ver se eu consigo fazer uma entrevista com algum deles aqui, para a gente abordar o que precisa ter, experiência, tipo de formação, se é para todo mundo, se não é. Vou trazer uma pessoa aqui experiente nesse ramo imobiliário para a gente falar aqui do que é necessário, enfim, para se trabalhar nesse segmento. Mas um conselho que eu posso dar aqui de forma rápida, porque esse vídeo eu não posso prolongar muito em cada segmento aqui, é que se uma pessoa quer trabalhar no ramo imobiliário, meu conselho venha com o pé de meia feito para pelo menos 6 meses, você ter seu custo pago, pelo menos 6 meses, para você ter tempo de aprender, estudar e dedicar
para começar a ter os seus resultados no ramo imobiliário? Uma pessoa que tem esses requisitos e ela se mantém no ramo e cada vez dedicando, estudando e aprendendo mais, eu não vejo nenhuma pessoa que está nesse segmento reclamar. Enfim, vejo pessoas fazendo 5, 6, 7 negócios por mês com comissão mínima de 2.000 euros em cada negócio. Então, assim, se você fizer as contas, é muito dinheiro, é um dinheiro muito bom, tá? Então, primeiro ramo de negócios que você, se colocar emprego, vai conseguir emprego do dia para a noite é no ramo imobiliário. Mas preste atenção que não é tão fácil assim ter sucesso nesse ramo. A segunda vaga de emprego que é muito fácil, né? Que, enfim, as empresas aqui, elas estão o tempo inteiro tentando recrutar, porque há uma rotatividade muito grande no quadro dos funcionários ali, é a parte comercial das empresas de eletricidade, das empresas de internet, de gás, né? Geralmente uma empresa de eletricidade, ela também fornece o gás. E também call center. Então eu vou falar aqui um pouquinho dessa área comercial, como é que é esse tipo de serviço. Então, um comercial de uma empresa de eletricidade e uma empresa de telefonia, qual é o tipo de venda? Como que essa pessoa trabalha? Porque também, se vocês fizerem uma busca no Google, vocês vão encontrar diversas vagas de trabalho para gestor comercial gestor comercial Mel, empresa no ramo de eletricidade, contrata comerciais para a área de Setúbal, tal. Esse tipo de vaga tem muito na internet. Mas o que é essa vaga, né? O que um comercial nessa área vai fazer literalmente? É um trabalho de porta a porta nas ruas. Claro, a pessoa entra nessa empresa, tem contrato? Tem, na sua maioria é recibo verde. Geralmente as empresas também elas fornecem ajuda de custo, vai depender da empresa, 400 euros, 500 euros, 600 euros. Eu tenho uma amiga que trabalhou nesse ramo durante um tempo e ela conseguia ganhar dinheiro, ela fazia aí todos os meses seus 700, 800 euros, então tinha comissão, tinha ajuda de custo, juntando tudo, todo mês ela levava aí 700, 800 euros para casa, trabalhando como comercial em telefonia. Mas como eu disse no início, é um trabalho de porta a porta, né? Então a empresa vai lhe dar o treinamento, a empresa geralmente ela leva os grupos, então tem a equipe que trabalha na zona tal, então tem ali um chefe de equipe que reúne essa equipe. Muitas dessas empresas também, o chefe de equipe vai com o carro da empresa, leva os comerciais para uma zona, hoje nós vamos trabalhar aqui nessa zona, e literalmente é bater nas portas. Então tem toda uma técnica, tem todo um treinamento para se fazer isso, porque geralmente, por exemplo, na área da telefonia e internet, as pessoas que fazem esse tipo de porta a porta, eles têm ali ofertas bem atrativas para os clientes. Então, quando eles pegam ali um cliente que realmente está precisando, dá para se fechar muitos contratos, dá para se ganhar dinheiro, mas é um trabalho que não é fácil, porque é um trabalho de porta a porta. E a gente ficar batendo literalmente campainha na casa das pessoas, algumas vão lhe receber bem e outras vão lhe receber com algumas pedras na mão, né, atirando, enfim. Não é um trabalho tão fácil, mas para uma pessoa começar, para uma pessoa se estabilizar, é muito bom para ela aprender. Ela vai estar na rua falando com pessoas, então ela é obrigada já a aprender como funciona o lidar com as pessoas, como funciona a língua, como vai aprender as gírias aqui dentro de Portugal. Ela vai aprender realmente a estar na rua, a se virar, enfim. É um trabalho que se aprende muito, e quando a pessoa acaba de chegar, ela começa a trabalhar nesse segmento, ela realmente dá um salto assim a nível de aprender língua, né? Porque a gente sabe, de novo eu falo aqui, os brasileiros falam o português, mas não sei se vocês já tiveram oportunidade, por exemplo, quando eu estava no Brasil e estava, enfim, olhando casas para alugar, ligando para imobiliárias, eu ligava do Brasil para uma imobiliária em Portugal, por exemplo, e não entendia uma palavra do que a pessoa falava. Eu não conseguia ter uma comunicação no telefone
com uma pessoa aqui de Portugal. E isso é comum, acontece. Por quê? Porque eles falam muito rápido, tem palavras que a gente não está habituado, tem muitas palavras que têm outras conotações, enfim. Então, até uma pessoa aprender tudo isso, demora-se um tempo. Uma pessoa estando na rua, estando com outros portugueses o dia inteiro, falando com pessoas, conversando, ela aprende isso tudo muito rápido. Então, eu acho válido trabalhar nesse segmento, mas é um ramo de atividade que não é tão fácil. Então, a nível de telefonia e eletricidade é mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui em Portugal, as companhias que fornecem eletricidade, elas, enfim, são mais de uma, né? E elas são concorrentes uma das outras. Então, tá o tempo inteiro, por exemplo, pessoas batendo aqui na minha porta, eu abro, a pessoa, tudo bem, eu sou da eletricidade e tal, será que eu posso ver a fatura da sua conta de energia? Porque eu consigo lhe mostrar que o senhor pode poupar entre 10% e 15% dessa fatura. E aí eles vão lhe apresentar um pacote, geralmente mais barato do que você está, para você fazer a portabilidade, para você migrar para outro, enfim. E eu já troquei, enfim, é comum as pessoas trocarem, então não é impossível, não é difícil uma pessoa que está nesse segmento de comercial de eletricidade e telefonia fechar contratos diariamente. Isso pode acontecer e as pessoas, enfim, tem muita gente que vive disso. Então é um ramo de atividade que é relativamente fácil de se conseguir uma vaga, tem muitas vagas nos sites de emprego desse tipo de atividade, né, de comercial, e que se uma pessoa tiver disposição, né, e vontade para poder também estar aprendendo, fazendo as formações e ir para a rua, executar aquilo que ela aprendeu, porque tem toda uma técnica ali de falar, de como que faz isso, de como que você rebate as objeções, tem tudo. Então hoje, por exemplo, eu já troquei umas 2 vezes com pessoas que bateram aqui na minha porta, e hoje eu não, enfim, eu estou com a empresa de eletricidade, já estou acostumado com ela, quando eu tenho problema, enfim, ela tem loja física aqui, eu vou lá, resolvo tudo, eu não quero trocar mais. Então, quando a pessoa vem aqui, eu nem deixo ela ficar falando muito, falo, olha, não, obrigado, tá muito bom trabalho, sei que, enfim, você está aqui trabalhando, mas eu não troco, e até corto ela ficar falando, porque elas têm argumento para rebater tudo que a gente fala, eles têm argumento para poder rebater. Então, para não ficar aquele negócio chato ali, insistindo, eu já falo, muito obrigado, já troquei algumas vezes, hoje eu não troco mais, sei que você está trabalhando aqui, muito boa sorte, olha, pode subir aqui o prédio, pode subir pelo elevador, enfim, não tem problema nenhum, mas eu não troco mais, ok? Então, eu falo assim com as pessoas porque eles têm argumento para tudo. Então, se você der ouvido, com certeza você vai fazer a portabilidade. Então, as pessoas estão muito bem treinadas para isso e por isso que elas conseguem fazer vendas diariamente. E aqui também no comercial tem também o call center, que as pessoas fazem a mesma coisa que eu citei aqui, só que em vez de ser no porta a porta é por telefone. Então as empresas, né, geralmente você trabalha lá no call center da empresa, a empresa lhe dá uma lista, né, lhe dá o script, o que você tem que falar, lhe dá um treinamento também muito forte de quebra de objeções, enfim. Geralmente também essas empresas têm pacotes mais atrativos, promoções mais atrativas. Quando você vai, por exemplo, no balcão da empresa, você não tem. Então, por telefone também dá para se fazer muitos negócios. Uma das vezes que eu também fiz essa portabilidade foi por telefone. Então a pessoa me ligou, olha, tem isso, tem aquilo, vamos fazer, vamos, pode fazer, pronto, acontece. Então não é também impossível da pessoa fazer negócio diariamente, isso acontece, as pessoas são muito bem treinadas e se a pessoa também pegar para trabalhar nisso a sério, com certeza ela vai conseguir ganhar dinheiro e além de aprender, né, muitas técnicas de venda, técnicas de quebra de objeções, enfim, eu acho que vale a pena uma pessoa chegar aqui e ela ainda não sabe com que vai trabalhar, está difícil encontrar emprego em outras atividades, que enfim, talvez ela ainda não tenha um título de residência, talvez ela ainda, enfim, falte alguma coisa, se você colocar currículo nessas empresas, com certeza, pelo menos por uma delas você vai ser chamado. E a última atividade que eu quero listar aqui, o último ramo de atividades, é de cuidador de idosos. Aqui em Portugal tem uma população idosa muito grande e faltam cuidadores de idosos. Eu conheço pessoas também que trabalham nesse ramo. É um ramo que não é fácil, então a pessoa tem que ter
muita paciência, a pessoa tem que ter muito jogo de cintura, uma pessoa tem que saber trabalhar muito bem, até a nível psicológico, para lidar com tudo isso, porque você vai pegar pessoas, enfim, que já estão ali na fase muito avançada da vida, provavelmente com doenças, enfim, com ferimentos, pessoas que não conseguem fazer suas necessidades, e o cuidador vai ter que fazer, vai ter que limpar, vai ter que dar banho, enfim. Não é um trabalho fácil, conheço pessoas que trabalham nesse segmento, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que faltam profissionais para poder atuar aqui em Portugal. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que chegou aqui, começou a olhar emprego na área de cuidador de idoso, começou a ligar e na primeira ligação a pessoa já falou assim: olha, você está disposto a trabalhar? Pode começar hoje à tarde? Então vem agora, porque, enfim, o quadro estava tão complicado nessa empresa que essa pessoa que eu conheço teve que sair correndo e começou a trabalhar no mesmo dia. Então é um tipo de atividade que requer do profissional que vai estar exercendo ali aquela atividade, que requer, enfim, muita disciplina, muita paciência, a nível de psicológico também, um psicológico muito bem equilibrado, porque não é nada fácil a gente trabalhar nesse ramo, é um ramo complicado, é um ramo que você tem que lidar com muitas variáveis, com problema de outras pessoas, com frustrações de outras pessoas, e às vezes essas pessoas podem descarregar ali, enfim, em cima do cuidador, que não tem nada a ver com aquilo, mas é ele que está ali na frente da pessoa que está ali, enfim, cheio de problemas, às vezes, enfim, filho abandonou, problema disso, problema de saúde, e pode ser que descarregue toda ali aquela frustração em cima do cuidador de idoso, e a pessoa que trabalha nesse segmento, ele tem que saber que isso acontece, então ele tem que estar preparado psicologicamente para isso. Se tiver, ótimo, não vai ter ali grandes dificuldades se a pessoa já souber o que vai encarar, já estiver preparado emocionalmente, psicologicamente para aquilo, e é um ramo aqui em Portugal que tem um mercado imenso, porque Portugal tem, enfim, a população idosa de Portugal é muito grande, e muitas pessoas, muitas famílias não querem colocar os seus familiares, né, em centros, enfim, em casa de repouso. Eles querem, enfim, contratar uma pessoa que vai lá na casa, dá uma ajuda, pode-se fazer esse tipo de serviço. Os lares também podem contratar as pessoas para ajudarem a cuidar dos idosos lá dentro, e tem também os centros especializados, né, que, enfim, contratam ali profissionais para cuidar dos idosos. Se vocês colocarem aí também na internet, nos sites de emprego, cuidador de idoso, ou pessoas que contratam diretamente, isso tem muito anúncio, podem achar também muito anúncio na internet. Uma família coloca lá um anúncio na rede social, enfim, procura-se cuidador de idoso para cuidar de idoso de 80 anos, com isso. Então a própria família, ela tenta contratar diretamente, porque às vezes também, enfim, paga menos do que contratar uma empresa terceirizada que tem que cobrar mais caro, porque ela tem que passar um percentual para o cuidador e tem que ter lucro também. Então muitas pessoas, muitas famílias contratam também diretamente o cuidador para poder cuidar na casa da pessoa, enfim, como tem que ser. Então, pessoal, abordei aqui os 3 tipos de empregos que basicamente são os empregos que uma pessoa encontra com mais facilidade aqui em Portugal. Então, Leonardo, se eu chegar aí, vou botar meu currículo e vou conseguir um emprego amanhã? Pá, não tem como eu te dizer isso, né? Você tem que chegar, colocar o seu currículo e esperar. Uma coisa eu lhe digo, se você quiser trabalhar em imobiliária, se você colocar o currículo num dia, no outro dia estão lhe chamando. Agora, na área comercial dessas empresas, provavelmente tem grandes chances deles te chamarem, também até com uma certa velocidade. Cuidador de idoso, tem que ter ali também alguns pormenores. Vocês pesquisem o que é necessário aqui em Portugal uma pessoa trabalhar com cuidador de idoso, mas não precisa de grandes especializações, a pessoa não precisa ser enfermeira, enfim. Aqui também em Portugal tem alguns cursos, né, rápidos que formam cuidadores de idosos. Uma pessoa também não tem experiência nenhuma, tanto no Brasil também, ela pode fazer um curso técnico de alguma coisa, pode fazer ali algum treinamento que pode ajudar nesse segmento. Então procure se informar o que é necessário para uma pessoa trabalhar aqui como cuidador de idoso. Mas eu conheço pessoas que chegaram aqui do zero e foram buscar ali, tiveram algumas informações,
fizeram um curso rápido e já estavam atuando na área. Se você tem interesse em trabalhar nesses 3 segmentos, vale a pena fazer uma pesquisa. Eu abordei aqui mais ou menos como funciona cada um deles e tomara que você consiga aí, ter um norte, né, através dessas informações que eu coloquei aqui. Então, pessoal, mais um vídeo registrado. Espero que tenha ajudado aí quem está à procura dessas informações. E eu queria pedir 2 coisas aqui para vocês. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, porque eu coloco vídeo aqui todas as semanas. E se você quiser ter um contato mais direto comigo, se você quiser saber aí mais ou menos o que eu faço no meu dia a dia, enfim, porque subir vídeo para o YouTube não é tão fácil, tem todo aqui esse trâmite de gravar, de editar, de subir para a plataforma, enfim. E às vezes eu estou ali na rua com meu telemóvel, com meu celular, e eu faço registro do que está acontecendo ali na hora, de locais que eu vou visitar, de dicas de cidades, de passeios que eu faço. Então, assim, se você quiser ter um contato mais direto comigo, vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu Instagram. Então, me sigam lá, porque eu estou sempre postando aqui novidades, principalmente de Setúbal, mas também eu posto de vários lugares que eu vou, dicas de viagem, enfim. Quer ter um contato mais diretamente comigo? Me sigam lá no Instagram também, tá bem? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.